Comecei a ler essa coletânea de poemas escolhidos da Elizabeth Bishop. E apesar de ser uma edição bilíngue, ela tem os poemas originais em inglês e a tradução do Paulo Henriques Brito, um tradutor que já fez várias traduções, inclusive recebeu prêmios, não só pelas traduções, mas de seus próprios livros de poesia. Eu não gosto de ler tradução de poesia. Eu já prefiro estudar o idioma e ler no original do que ler a tradução. Porque, veja bem, a tradução nunca é satisfatória, no caso de poesia. Nunca agrada, principalmente quando o tradutor opta por manter a métrica e a rima do original. Então ele vai ter que fazer malabarismos para conseguir manter essa estrutura na tradução. Ele vai ter que inventar palavras que não existem no original. E ele vai, assim, dessa forma, alterar o sentido da poesia. Ou seja, tudo aquilo que tem de mais interessante no original, o significado, por exemplo, vai se perder, porque não importa mais na tradução o significado, importa a métrica e a rima. Quando o tradutor privilegia a métrica e a rima, é inevitável que se perca em sentido. Por isso eu preferi, mesmo não entendendo todas as palavras, mesmo tendo que procurar significados, eu preferi ler só o texto, nesse caso aqui da Elizabeth Bishop, só em inglês. E vale muito mais a pena. Valeu todo o meu esforço em estudar inglês, em estudar italiano, francês, espanhol, porque pelo menos nessas 4 línguas, bem ou mal, eu consigo me virar. Então, se você não fez esse investimento e não estudou, fique com os poetas brasileiros, que já está de bom tamanho. Confiar na tradução, eu realmente não confio. Então é isso que eu queria falar sobre esse livro. A poesia da Elizabeth Bishop é fantástica, é maravilhosa. Tem um livro dela, que é um livro que é uma entrevista que ela concedeu, e que ela fala que a poesia ela deve ser sobre a realidade, sobre o que a gente vê, sobre o que a gente percebe nesse mundo, e não sobre fantasiar as coisas que não existem. Aquela coisa de o poeta é um fingidor que o Fernando Pessoa diz. Pode ser até que por um determinado tempo funcionasse, mas para Elizabeth Bishop, o poeta tem que ser um fotógrafo da realidade. Ele tem que expressar o que ele está vendo, o que ele está vivenciando. E eu também concordo com isso, acho muito importante. E gosto dessa poesia, da poesia do momento, não da poesia inventada, de coisas fingidas, de coisas que não
são vividas por quem escreveu. Então era esse que eu queria falar, um pouco sobre esse livro. Depois eu vou talvez comentar alguns poemas. Aqui nós temos um exemplo do que eu estava falando, dos malabarismos que o tradutor acaba fazendo para manter a rima ou a métrica. Aqui nesse caso, você tem varela rimando com umbrella. E vamos ver o que o tradutor fez. Varela, como é o nome, ele manteve. E umbrella, ele colocou outra palavra para rimar. Então, ele colocou a palavra dela. Novamente aqui, a gente tem play rimando com anyway e way. E o que o tradutor fez? Ele mudou completamente o sentido da palavra, colocou outra palavra, carinho rimando com caminho. E baixinho ali antes, baixinho, carinho, caminho. Ou seja, o sentido da palavra não importa. Quer dizer, para mim importa. Então, por isso, eu prefiro ler no original.